Elivaldo Barbosa, vamos começar falando a respeito da pesquisa Datafolha, que foi divulgada neste final de semana. Aqui no Piauí, repercussão. Em Brasília, também. Números que em alguns momentos surpreendem, como no caso de Joaquim Barbosa. Até porque, Joelson, nós já estamos numa fase adiantada da pré-campanha, em que os partidos já começam a lançar os seus projetos, já começam a trabalhar mais decididamente para viabilizar pretensões na disputa pelo principal cargo eletivo do país, que é a presidência da República. Então vamos a Brasília, vamos falar com Délio Rocha, que está na capital federal e traz para nós as informações direto de Brasília dos números da pesquisa Datafolha. Délio Rocha, boa tarde para você. Joelson Jordani, boa tarde para você, ao Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Essa pesquisa do Instituto Datafolha é a primeira realizada após a prisão do ex-presidente Lula e os números revelam a ascensão de alguns pré-candidatos, a queda de outros. O Datafolha trabalhou com 9 cenários de primeiro turno e 12 de segundo turno. Mas eu queria destacar aqui, Joelson, apenas 3 cenários que trazem os nomes daqueles candidatos já consolidados na disputa eleitoral deste ano. E para começar, eu selecionei um cenário que mantém o ex-presidente Lula como candidato do PT. Neste levantamento, o ex-presidente Lula registra uma queda em relação à pesquisa anterior, mas se mantém na ponta com 31%. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece em segundo, também com um percentual menor, agora de 15%. Marina Silva, da Rede, vem em terceiro com 10%. Joaquim Barbosa, do PSB, é a grande novidade, aparecendo em quarto com 8%. Logo atrás estão Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%, e Ciro Gomes, do PDT, com 5%. Na sequência, Álvaro Dias, do Podemos, com 3%, Manuela Dávila, do PCdoB, com 2%. Outros, 4%, branco, nulo, nenhum, 13%, não sabem, 3%. E num cenário com Temer e sem Meirelles, Lula lidera com 30%. Bolsonaro aparece com 15%, Marina tem 10%, Joaquim Barbosa, 8%, Alckmin, 6%, Ciro Gomes, 5%, Álvaro Dias, 3%. Depois aparecem 6 nomes empatados com 1%. Manuela Dávila, Fernando Collor, Rodrigo Maia, Michel Temer, Flávio Rocha e Paulo Rabelo de Castro. E 3 pré-candidatos não pontuaram: João Amoedo, do Novo, Guilherme Boulos, do PSOL e Afife Domingos, do PSD. Branco, nulo, nenhum, 14%, não sabem, 2%. Num terceiro cenário, com Fernando Haddad no lugar de Lula e Henrique Meirelles como candidato do MDB, quem lidera é Bolsonaro, com 17%. Marina vem colada com 15% em empate técnico. Ciro Gomes e Joaquim Barbosa aparecem empatados com 9%. Alckmin tem 7% e Álvaro Dias, 5%. Em seguida, 3 nomes empatados com 2%. Manuela Dávila, Fernando Haddad e Fernando Collor. Depois vem 4 pré-candidatos com 1%. Rodrigo Maia, Flávio Rocha, Henrique Meirelles e João Amoedo. E ficaram sem pontuar os pré-candidatos Paulo Rabelo de Castro, Guilherme Boulos e Afife Domingos. Branco, nulo, nenhum, 23%, não sabem, 3%. Joelson Jordani, o que a gente percebe nessa pesquisa é que o ex-presidente Lula continua sem um herdeiro político. Quem mais se beneficia com a saída do ex-presidente ainda é o ex-ministro Ciro Gomes e a ex-ministra Marina Silva. Essa pesquisa também revela que o deputado Jair Bolsonaro caiu, é a primeira queda registrada pelo deputado, e o destaque de bom desempenho vai para o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Vale aqui lembrar que ele ainda nem formalizou a pré-candidatura dele à presidência da República. Agora, no Ninho Tucano, não tem o que comemorar, porque o ex-governador Geraldo Alckmin não decola, continua oscilando entre 6% e 8%, mas o pior desempenho continua levando em conta
conta, claro, a estrutura partidária e também os cargos que ocupam. Então, neste caso, quem tem o pior desempenho são os candidatos ligados ao governo. Henrique Meirelles, que aparece com 1%, Rodrigo Maia com 1% e o próprio presidente Michel Temer, que oscila entre 1% e 2%. E para finalizar, Joelson, eu queria destacar que é grande, é muito elevado o percentual de brancos e nulos. Em alguns casos, sem o ex-presidente Lula, eles representam quase 1/4 dos votos, né, dessa pesquisa do Instituto Datafolha. E também chama a atenção o caso do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que talvez seja o único pré-candidato que não se beneficie nem com ponto, a pesquisa pelo menos não revela isso, no caso da ausência do ex-presidente Lula. Joelson. Tá certo, Délio. Obrigado pelas informações direto de Brasília. Délio Rocha trazendo os números da pesquisa Datafolha, foram divulgados neste final de semana. Elivaldo Barbosa, o Joaquim Barbosa é o grande nome dessa pesquisa, porque em 7 dias de filiação já aparece aí com 9 pontos percentuais, 8 pontos percentuais. Ele revelou, Joelson, como você disse, um potencial muito forte para ser desenvolvido aí, caso seja a decisão de disputar a eleição. Para o PSB, essa é uma questão resolvida, Joelson. O PSB diz até que a candidatura de Joaquim Barbosa hoje é irreversível, encarada como um projeto irreversível no partido. Então, é a novidade na campanha, ou mais uma novidade à campanha, mas a novidade que tem, o que esboça viabilidade eleitoral. Bom, se vai crescer, é preciso crescer bastante ainda. Se vai manter essa tendência de aparecer bem nas pesquisas, é um projeto que pode se apresentar plenamente viável. Mas ainda é muito cedo, apesar da importância da pré-campanha dessa fase, mas é muito cedo para se definir um quadro mais nítido da disputa eleitoral este ano no país. Surpreende que, depois da prisão do ex-presidente Lula, tenha caído 6 pontos da pesquisa em relação ao período anterior, Elivaldo Barbosa? Sim, porque, afinal de contas, essa situação toda, a gente sabe que o PT e o ex-presidente Lula, eles têm uma fatia considerável, um terço aí das pretensões de votos dos brasileiros. Então, essa queda pelo Instituto Datafolha é até assim estranha, porque é um momento até de exploração por demais no aspecto político da prisão do ex-presidente Lula. Ele poderia ter visibilidade muito maior, a vitimização também da mesma forma como tem sido explorado pelo PT e pelos aliados mais próximos. Então era esperar que ele pudesse até se manter no mesmo patamar dos levantamentos anteriores. E outro dado que o Délio trouxe é que Lula fora da disputa não é o candidato do PT, Fernando Haddad, quem herda, por enquanto, esses números, né? Esses votos, as intenções de voto. Esse cenário é tão interessante que, sem Lula na disputa, Joelson, eu diria que os grandes partidos, que o PT é um grande partido, os grandes partidos têm um desempenho pífio na pesquisa, né? Um desempenho muito aquém de qualquer expectativa, ou do tamanho da influência desses partidos. PT, MDB, PSDB, Democratas, os grandes e tradicionais partidos estão lá embaixo, estão ladeira abaixo. Quem lidera é PSL, Rede e PDT. Pequenos, pois é, exatamente, são os pequenos partidos. O que aparece assim, o médio, razoável, é o PSB. Com Joaquim Barbosa. Com Joaquim Barbosa. Muito bem.